Então bora lá. Decidi fazer esse conteúdo gratuito para vocês ali, né, que acompanham o meu trabalho há mais tempo. Tem uma galera aí que está na sala educacional, tem galera que é aluno, tem galera que está chegando agora também. E o porquê? Porque de fato esse dia de sexta-feira, além de ser payroll, né, é um dia atípico dentro do mercado, porque a gente tem um gap muito amplo e gap de fuga, né? O mercado vai embora a favor sem corrigir. E lembro lá do meu passado que em dias assim eu me arrebentava no mercado. Então sei muito bem que tem muita gente que hoje em dia fica preso ao viés daquilo que a maioria prega por aí, né? Que o mercado, quando abre em gap, geralmente quando é um gap muito amplo, ou seja, algo atípico, fora do comum, o mercado tende a fechar. Mentira, galera. Mercado não é engessado. O mercado ele é dinâmico. A gente tem que se adaptar ao mercado, beleza? E dentro do meu operacional, aquilo que eu sempre falo para os meus alunos ali, de fato é como se você fizesse uma cirurgia, porque você limpa a sua visão, você não cria viés de acordo com que o comum, vamos dizer assim, né? Que é o que todo mundo ensina, o que todo mundo prega. Por quê? O operacional ele é baseado na leitura de preço, é sobre identificar o sentimento de cada movimento dentro do mercado, de cada vela, de cada barra, de cada candle. Então, dentro disso, a sexta-feira aí foi uma sexta-feira assim surreal, né? Para quem estava a favor do movimento, óbvio. E aí eu vou passar para vocês algo que seja simples, mas que vocês vão ver que é bem objetivo, que é o que eu trabalho todos os dias. Então, dando início aqui, a gente vai começar primeiro pelo índice, né? Mas antes disso, passar uns conceitos básicos aqui de mercado que é o mínimo do mínimo que todo mundo deve saber, né? Primeira coisa, galera, o mercado ele trabalha em ciclos, né? Dentro do mercado existem somente três tipos de ciclos, que são as tendências, né? Tendência de alta, tendência de baixa e mercado lateral. Só essas são as três formas que o mercado trabalha. Então, conceito básico aí, uma tendência de alta, topos e fundos ascendentes, tendência de baixa, topos e fundos descendentes, e um mercado lateral é aquela ativação paralela, né? Ele joga tanto para cima como para baixo, produzindo falsos rompimentos e trava um range. Dentro dessa perspectiva, a gente une o ciclo do mercado, galera, com as regiões de interesse. O meu operacional ele é baseado em regiões, ou seja, Alex, o que seriam as regiões? Falando o português aqui bem claro, são suportes e resistências, que é o que a galera mais se identifica. Só que nem todo suporte e resistência ele é válido. Então, assim, existem critérios para se marcar regiões de interesse. Mas para gerar um auxílio para vocês, as regiões de interesse são qualificadas pelo macro, ou seja, o tempo gráfico maior é onde existe maior movimentação de dinheiro. E aí a gente tem a escala, o mercado vai descendo. A gente começa com regiões do mensal, semanal, diário, 4 horas, né? E 60 minutos. E lá no micro a gente vai operar a favor desse movimento. Porém, uma região de interesse ela é qualificada a partir de pontos isolados no gráfico somados a barras de ignição. Por que uma barra de ignição? Porque é a barra que proporciona o maior movimento. Ela significa que ela tem uma injeção de capital, ou seja, um movimento muito forte a favor da compra ou a favor da venda. Juntando esse conceito, aí a gente leva para a segunda parte ali da base do operacional, unindo com retrações, né, ou regressões, utilizando a ferramenta de Fibo e trazendo a característica da limpeza de liquidez, porque o mercado se movimenta em busca de liquidez. A liquidez nada mais é do que, em uma tendência de alta, galera, a liquidez são os fundos da tendência. Em uma tendência de baixa, a liquidez são os topos. Por quê? Porque se a tendência é vigente, institucional que está a favor do movimento, vai querer defender aquela posição. E ali é onde é o ponto de decisão. Se eu tenho uma tendência vigente compradora, quando o mercado limpa um fundo de um pivô de alta, ele tem obrigação de entrar defesa a favor do movimento altista. E aí lá no micro a gente concilia com regiões, fazendo a falha do movimento e operando a favor. Porém aí vem o famoso pulo do gato. Da mesma forma que a gente tem a defesa
de região, de uma ponta compradora ou vendedora, no macro, quando o mercado abre contra essa posição, é dia de gap de fuga. Alex, como que você sabe disso? Galera, de tanto apanhar do mercado, é o meu operacional hoje, e aí eu consigo, de fato, ter uma visão mais ampla e identificar isso dentro do tempo de tela que eu tenho. Então, vou mostrar um exemplo básico para vocês, antes da gente entrar dentro da oportunidade do dia, né, tanto do dólar como do índice, e vou mostrar para vocês também todas as confluências que a gente tinha para trabalhar a favor. Só que, óbvio, existem conceitos de quando eu devo ignorar a possibilidade do mercado fechar o gap, beleza? Então, trazendo aqui, ó, gráfico diário, primeiramente do índice, trazendo esse conceito que eu falei para vocês. Pontos de interesse, basicamente, regiões isoladas, né? Óbvio, isso é num cenário mais amplo. Dentro desse movimento aqui, existem pontos técnicos de interesse também que a gente mapeia para trabalhar a estrutura do dia a dia. Então, as nossas referências para um contexto maior, como dias de sexta-feira, sempre serão movimentos de barras de ignição que a gente tem projetado no diário, galera. Então, é aquilo que eu falo para vocês, ó, observe aqui, ó, coisas simples que a galera não ensina por aí, mas que faz um diferencial enorme. Toda mínima de uma barra de ignição vai gerar defesa. Por quê? É o movimento projetado de um capital muito amplo comprador para cima. Então, significa que institucional que está posicionado aqui, ele vai defender quando o mercado chegar. Óbvio, tem uma cereja do bolo, um filho a mais dentro do operacional para quando o preço chega, a gente executar de uma forma clara para não ter dúvidas. Mas isso aí é conteúdo mais denso, né, dentro de mentoria. Então, trazendo para essa perspectiva aquilo que eu falei para vocês, da mesma forma que gera defesa dentro do movimento, olha aqui, ó, quando a gente abre no ponto inverso, significa o quê? Uma defesa na ponta contrária. Por que o ponto inverso, galera? Se a gente mapear aqui, ó, colocar a linha aqui, essa barra 51 do diário, ela é uma defesa compradora, ou seja, tudo aquilo que trabalha abaixo dela deve gerar impulso comprador. Porém, se trabalhar abaixo, nada mais é do que, galera, uma quebra de estrutura. Ou seja, cenário onde o mercado quebra uma estrutura, ele tende a proporcionar uma impulsão na ponta contrária. Só que aqui é um gráfico macro, diferente lá do micro. Quando a gente tem quebra no micro, a gente aguarda, quando a gente não pega o movimento na raiz, né? A gente aguarda uma regressão e o mercado tende a retornar para a gente pegar a continuidade. Só que no diário, por ser um gráfico muito amplo, ou seja, de uma liquidez muito grande, quando a gente tem a virada no pé do movimento de uma barra de ignição, é dia de gap de fuga. Óbvio, unindo a um contexto. Qual contexto? Saber da onde o mercado vem, que você vai saber para onde ele vai. Em que sentido? Qual o ciclo vigente? Então, vamos, primeiro de tudo, identificar o ciclo vigente do índice. E aí entra um cenário, galera, aonde muita gente também peca. Aqui a gente está no preço qualificado com splits e grupamentos, né? Que nada mais é do que os juros e bonificação no gráfico aí. Beleza, a gente não tem o preço real. Se vocês olharem aqui, ó, o índice está na casa de 190 mil. Só que o que eu ensino para os meus alunos? O índice ele é um derivativo do IBOV, que compõe inúmeras ações. Então, existe o preço comum, que é esse que a gente opera aqui, do splits e grupamentos. Existe o preço real que se movimenta igual a IBOV. Precisamos analisar o preço real? Não, mas o IBOV a gente tem a obrigação de analisar para ter uma análise mais concreta dentro do mini índice. Por quê? Se a gente comparar esse movimento aqui, e agora vocês vão poder compreender, se a gente puxar uma FIBO, desse último pivô válido aqui, o preço estava rompendo um 7,5 nas semanas passadas, né? Então esse pivô aqui, ele não seria mais válido. E aí a gente tem que qualificar um pivô maior. Então a gente puxa para o próximo pivô. Vocês conseguem observar que aqui a gente tem uma zona de 61,8, isso na semana passada aí que o mercado trabalhou. Em uma região de troca de polaridade aqui, ó. Isso aqui nada mais é, galera, do que um pivô de baixa que foi ativado e proporcionou um falso rompimento. Então, observem que aqui, ó, é a base. O que seria a base? É o fundo vigente da ativação do pivô. Tudo que possivelmente é para se tornar uma resistência quando vem testar, se ele passa direto no movimento, ela vai proporcionar sendo um suporte. Então, a mesma coisa aqui da frente, ó. Foi rompido a base, né, que perdeu a validade de como um pivô de baixa que falhou, e lá no movimento maior também é um pivô de alta ativado, mais um pivô de baixa ativado, né,
e aí proporciona um pivô maior ao comprador que foi falhado também. Trazendo para essa perspectiva, o mercado rompeu, testou e trocou polaridade, só que aqui era a segunda oportunidade de teste, então existe uma qualificação de defesa nessa região. Beleza, no mini índice, muitos podem até considerar que seria uma retração rasa, mas vamos para o Ibov para vocês entenderem, e até minhas regiões está marcado aí, ó, para vocês verem que aquele 61 do índice, olha exatamente o que foi. E aqui vai ser um feeling para que vocês possam diferenciar e entender a qualificação do índice. E aí vai um insight. Ibov, quando ele cumpre o alvo primeiro do que o índice pode estar em correção rasa, ele não dá continuidade, galera. Quando o índice cumpre alvo primeiro do que o Ibov vai ter que proporcionar a aceleração do alvo. O que vai acontecer com o índice, galera? Ele vai atropelar regiões e retrações. Então, você não deve se basear somente por ele. Então, se vocês olharem o cenário macro do Ibov, né, gráfico diário, eu tenho topo isolado, o mercado fez uma ativação lá na máxima histórica. É um contexto macro mesmo que a gente traz para os dias de hoje. Opa, mercado falhou. O que ele tinha como aberto? Uma base de um rompimento, ou seja, de um pivô de alta que foi falhado. O mercado, para que se torne saudável, ele tem obrigação de retestar a região. Então, a semana passada foi de suma importância. Se a gente pegar aqui, ó, o cenário de FIBO do Ibov, era simplesmente um 7,6. Só que aí a gente tem também aquilo que eu falei para vocês. Ó. Observem, isso daqui ó, é um pivô de baixa ativado abaixo da região que falhou. Beleza, agora aqui sim ele inicia um movimento de baixa. Olha a qualificação aqui ó, de um micro pivô escondido aqui ó, dentro do 7,6. E uma tendência de baixa, a defesa vigente está onde, galera? Nos topos dos pivôs. O mercado falhou no Ibov em 7,6 e fez a aceleração, né? Ele deixa aqui, ó, a característica, isso aqui somente via preço, né, galera? Nos dias atuais, eu tenho um pivô de alta acionado que falha, ou seja, quebra a estrutura, galera. O que o Ibov fez aí até quinta-feira? Ele ativa a quebra e faz uma regressão, saindo da região macro, lá do ano passado, né? E se a gente puxar uma FIBO do diário do Ibov do micro movimento, olha lá, a gente tem 61,8 com 50%. E a mesma coisa, galera, olha aqui. Lembra dessa base macro aqui, ó, que eu passei para vocês agora? Ó, a base macro. O que o Ibov está fazendo no preço presente lá? Dentro do movimento vigente. Olha a base do pivô que foi rompida. Onde o mercado vem retestar? A região de regressão. Por quê? O pivô ativou e falhou, quebrou a estrutura, ele tem obrigação de fazer a regressão para que ele se torne saudável. E também nessas máximas, isso aqui nada mais é, galera, ó, do que um pivô de baixa ativada. Onde foi a defesa? Exatamente na máxima do pivô, beleza? O preço aqui é o gráfico diário, então se a defesa foi abaixo, o mercado confirma o movimento. E aí, trazendo para essa perspectiva, a gente pode começar a observar também o cenário de médias, né? Para trazer esse cenário lá. Via Ibov, a gente tinha médias muito qualificadas, rompendo a média de 200, estava até ancorada, né? Bem inclinada. Só que a galera cria viés via média sem entender o contexto. O contexto ele é primordial no mercado. Então, o que aconteceu aqui? O mercado, mesmo com médias inclinadas no gráfico diário, espancou para baixo, né? Isso no Ibov. Trazendo para o mini índice, mesmo cenário também, galera. Olha a barra que ele deixa na quinta-feira. Uma galera cria viés com isso aqui em mercado de continuidade. Óbvio, poderia ter dado continuidade? Poderia. Mas existem fatores também fora do mercado que vão precificar, né? Que aí entra a parte da macroeconomia ali. E a gente sabe que, querendo ou não, puxando lá para a questão do Trump, o Brasil foi o menor país taxado? Foi. Mas o mundo inteiro está caindo. O Brasil depende de N fatores aí de correlação. Você acha que ele vai ser o único mercado subindo? Sendo bem sincero, com a nossa economia podre do jeito que está, não vai, galera, não vai. Então, e aí depois vocês vão entender a gente unir nesse cenário com macro. E com macro não, com dólar. E trazendo para a perspectiva aqui, ó, a importância de unir o Ibov com preço vigente. No Ibov, a gente tem um mercado bem calçado em médias, né? Antes da sexta-feira aí. Então, a galera, de certa forma, cria viés de continuidade. Trazendo para o índice, era a região aqui com os splits e grupamentos no gráfico.
era região de média de 200 períodos. O que eu tenho entre as duas aqui do diário, galera? Um espaçamento muito grande, isso aqui é uma divergência. O mercado não é saudável. E o principal, aqui ele fez o calçamento? Fez, mas é uma correção muito rasa para que o mercado consiga romper essa região. Óbvio, se lá no Ibov tivesse espaço gráfico, o índice iria embora com toda certeza. Mas a região de trava lá era nada mais, nada menos que uma regressão, tanto do movimento macro, né, como eu mostrei para vocês no cenário aqui, ó, tanto do movimento maior de lá de dezembro do ano passado, como uma regressão do movimento do intraday. Então, vamos lá agora para a sexta-feira, né? E aqui, ó, mostrar para vocês, a gente tem aqui as regiões, tanto para vocês verem, né? Postei lá no Insta sobre esse cenário, né? Da região em amarelo aí, meus alunos sabem muito bem que é os melhores pontos para a gente operar, por quê? Região qualificada de inversão de fluxo, é literalmente a virada do movimento. E lá eu deixei alertado, tanto na quinta como para a sexta, a gente fez esse mapeamento na quarta, que enquanto o mercado estivesse com a abertura acima, procuraríamos por compra. Aqui foi a compra de mais de 2.000 pontos que a gente executou aí, dentro da sala ali, na quinta-feira, e aí na sexta, o que o mercado faz? Abre abaixo. Galera, só porque abriu abaixo da minha região qualificada eu vou vender? Não. Agora a gente vem para a estrutura do dia. Por quê? A abertura do diário, ela nos diz muito, porque é o ponto aonde o mercado tende a produzir a continuidade ou não. Mas entender e compreender o movimento do dia é de suma importância. E aí vamos ser sinceros, o índice abrindo com gap de 2.200 pontos, o que a galera se prende por aí? Eu vou comprar porque pelo menos uns 50% do gap vai fechar. Não fecha, galera, não fecha. Em dias que tem ativação no diário, saindo de regressão, não volta o preço. Óbvio, deixou a oportunidade aqui bem clássica de abertura para uma compra devido à falha? Deixou. Até pagou bem, né? Acho que o movimento que deslocou aí uns 400 pontos, superação do doji aqui, ó, chegou a pagar 500 pontos. Mas o que eu quero dizer para vocês? Aqui vocês vão compreender que é a mesma coisa. A gente tinha, em dias complexos assim, de volatilidade alta, a gente tem que esperar a maior decisão, né? E tinha payroll. Trazendo a precificação do payroll veio positivo, bem acima. Conceito simples aí para identificar o movimento. Se vem positivo, o dólar, galera, ele é comprador e o nosso índice é baixista. Automaticamente a notícia precificada no gráfico é essa. Beleza, se eu tinha um viés, vamos dizer assim, da notícia vendedora para o nosso mercado, para o índice, era só aguardar a falha. E aí entra um critério muito importante que eu falo para os meus alunos. Todo gap, ele nada mais é do que a junção de uma barra a favor do movimento. Porém, existem dois pontos de defesa. Fronteira 1, que é a abertura, e fronteira 2, que seria o fechamento. Aqui dentro a gente trabalha com FIBO, mas enquanto o mercado não chegar, a gente trabalha o nosso primeiro ponto de trava. E aqui vai o feeling principal aí para que vocês possam entender. Nesse cenário aqui de fluxo no dia, eu tinha um fluxo muito forte na venda, beleza? Na abertura. Então, de certa forma, nos auxilia e a gente tem que identificar quem está produzindo o movimento que tenta levar a primeira fronteira de gap. E óbvio, o contexto em si, aonde o mercado abriu, já mostrei para vocês, e a oportunidade de característica. Só que, óbvio, isso daqui ó, era região qualificada. A primeira tentativa de rompimento, galera, ele me deixa uma barra de absorção. Uma barra de absorção nada mais é do que a demonstração da retomada de quem está movimentando o preço a favor. Ou seja, existem vendedores e quando está dentro de região, é mais qualificado ainda para a gente. Então, o que o preço traz como característica? Vocês concordam comigo que isso daqui, ó, a abertura do dia, ó, isso aqui é um pivô, vamos desenhar. O mercado foi lá embaixo, regrediu, opa, ativou. Isso daqui nada mais é, galera, ó, esse topo com essa mínima e esse candle aqui, nada mais é do que uma micro regressão, igual eu mostrei para vocês. O mercado volta lá em 6176 do dia e ativa uma barra de ignição magnífica. O que a galera cria viés por aí, galera? Que isso daqui vai explodir. Poderia dar continuidade? Poderia, galera, com toda certeza. Mas lembre-se sempre, barras de ignição, ela só tem força para validade, rompimento com o corpo fechando acima. Enquanto não fecha acima de região, é falso rompimento.
Porque a galera se prende por aí e ensina da forma errada. Em que sentido? Isso daqui é uma barra de ignição, isso daqui é uma barra elefante, é a barra que tem maior proporção no gráfico, vai explodir? Pode explodir, mercado é soberano. Só que até que ela me prove o contrário, a minha visão é vendedora. Alex, a partir de quando você pararia de olhar para a venda e olharia para a compra nesse movimento do dia? A partir do momento que ele rompesse a fronteira 1, eu aguardaria um retorno, porque o mercado tem que retestar a região, e eu sairia a favor do movimento comprador. Simples assim. E aí, o que a gente tem que observar? Quando o mercado chega na ativação da fronteira 1, lembrem-se desse insight, galera. Toda barra de ignição, independente de qual tempo gráfico seja, as estatísticas me dizem que 80% das vezes ela tem que produzir continuidade na primeira ou na segunda barra posterior. Só que a segunda barra aqui, ó, ela me diz muito. Por quê? Ela tem que ser ou um doji ou uma barra de ignição continuando o movimento. Ela não pode produzir uma barra de retomada em característica de exaustão. E óbvio, isso aqui eu estou falando, mas é um conteúdo mais denso para que vocês consigam entender isso aqui. Isso aqui é exaustão de preço clara, por um único motivo novamente. Barra de retomadas só tem qualidade, galera, ou afastado de médias, ou saindo calçado de médias, tanto do micro como do macro. Só que no micro ela tem que estar a favor de um cenário um pouco maior no macro. Então vamos ver aqui, ó, a gente está no gráfico de 2. Jamais opere barras de retomada ou de ignição abaixo de médias. Não tem qualidade. Aonde que uma barra de retomada tem qualidade? Voltando e trocando polaridade calçado na média. Aqui sim eu posso operar a saída. Por quê? O mercado formaria até um pivô verdadeiro. E trazendo por 5 minutos, eu estaria na cara da média de 9 dos 5. Primeiro teste. Isso daqui, ó, em mercados com uma abertura muito ampla, ou em mercados de continuidade, galera, quando ele sai de um estágio onde ele está comprimido, o primeiro teste em média móvel de 9 de qualquer tempo gráfico produz renovação de mínima, beleza? Então fica para título de conhecimento aí para vocês também. Trazendo lá para o cenário, e aí o porquê da venda. A barra 16, ela traz a característica ali que eu falei para vocês, que eu ensino meus alunos, é uma exaustão de preço clássica, só que existem dois conceitos, né? E aqui entra aquela mesma perspectiva. Eu tenho isso aqui é o quê, galera? Fundo mais alto, isso aqui é uma ativação de pivô. Tudo que está acima, aparentemente, é continuidade. Se fecha abaixo, falso rompimento. Eu posso fazer uma possível antecipação. Então, a minha entrada foi exatamente aqui, porque esse tipo de movimento, ele não pode falhar. Isso daqui, ó, por ter um gap muito amplo, isso aqui, galera, tem muita liquidez de mercado. Ou seja, quem vende uma continuidade aqui tem ordens de compra. Quando o mercado rompe essa ativação, ele tem a obrigação de explodir. Se não explode, ele vai proporcionar a ponta contrária. E aí, trazendo para essa perspectiva, o payroll veio negativo, né? Então, aqui a gente varia, né? Eu fiz a entrada via antecipação, mas a confirmação desse movimento é na perca da barra referência que faz o rompimento. Isso aqui é a confirmação do movimento, né? Então, assim, era um dia de alta volatilidade, para vocês verem. 360 pontos de stop, né? Seria até incomum a gente operar isso, mas aí o mercado deslanchou. E trazendo essa perspectiva, aí a gente tem que entender a continuidade, né? Então, eu tenho, novamente, o mercado rompendo aqui, né, a estrutura, ó, que caracteriza uma micro LTA, né? Então, ele quebra a angulação a favor do movimento vigente. O que existe dentro desse movimento aqui, galera? Isso aqui não era um pivô de alta? Se o mercado rompe, ele faz o quê? Quebra estrutura. E aqui vai mais um feeling para vocês aí, para muita gente que não entende como mapear a FIBO da forma correta, beleza? FIBO tem que ser mapeada no pivô vigente. Então, se aqui, ó, a gente pega FIBO igual todo mundo ensina, né? Que é do topo para a máxima, muita gente não teria coragem, né, de vender uma continuidade somente em 50%. 38,2 estaria aqui. Por quê? É uma correção muito rasa. Então, muita gente não fica confiável, porque é a correção mais fraca que tem no mercado. Mas quem é meu aluno, que aprende a mapear a FIBO da forma correta, não se perde. Como que a gente mapeia, galera? Se eu tenho a estrutura de alta que falhou, quebrou a estrutura, eu vou mapear da mínima para o pivô vigente atual. É destrinchar o preço.
E aonde é o pivô vigente, galera? O topo menor que se formou a partir da continuidade. Ele está exatamente aqui, ó, na barra de ignição. Se vocês observarem, ó, é um topinho, é um pavio mesmo, na mínima ali, ó, bem menor. Então a FIBO, ela é desse micro movimento. E aí aonde o mercado vem sempre na nossa regressão, que é o mesmo cenário lá do diário que eu iniciei para vocês. Eu tenho o primeiro pivô ativado, ó. Isso daqui é o que, galera? Ó, máximas de liquidez, defesa. E em 7,5, mercado falha, gatilho aí maravilhoso de continuidade, que é o Doji, né? Que é um dos gatilhos que eu utilizo dentro do operacional. Que eu utilizo somente 3 tipos de barra. Por quê? São as mais assertivas. E aí, teve uma galera que participa ali da sala que eu vi que conseguiu pegar e executar uma continuidade e o mercado ainda pagou mais de 2.000 pontos aí, né? Mas a entrada ali, galera, ó, em renovação de mínima do dia era 500 pontos retos sem passar calor. Observando um detalhe, assim, simples que muita gente ignora. E aí, o que a gente pode unir como confluência? A galera aí que gosta de utilizar a POC, né? No meu operacional ela é muito válida porque a POC nada mais é do que a defesa do movimento vigente. Aí existe a POC do dia, que a gente mapeia aqui na lateral, né, com volume profile, e a gente pode trabalhar com a POC do movimento. Pelo Profit, quem utiliza o Profit Pro, você pega com o botão direito do mouse, arrasta aqui, ó, e coloca no pivô que você quer qualificar. E aí você vem em volume profile. Não sei se ela vai estar na região, porque o mercado vai trabalhando, ela vai deslocando. Mas olha lá, ó, para vocês verem, aonde que defendeu. Galera, se eu tenho regressão, se eu tenho absorção, se eu tenho POC, em troca de polaridade com quebra de estrutura, não tenham medo de entrar, galera. Se deixou gatilho, executem. Óbvio, estou falando assim de uma maneira geral, né? Porque quem é aluno sabe exatamente todos os pontos específicos para se executar uma continuidade ou uma extremidade. Mas isso aqui é para auxiliar vocês, porque isso daqui é quem movimenta preço. Quem movimenta preço? Fluxo, galera. Institucional. A POC nada mais é do que a defesa dos caras nesse movimento. Porém, ela tem que estar na região exata. Ela não adianta estar no meio da barriga aqui, ó. Não vai ter validade nenhuma. Ela tem que estar em confluência com a região que a gente pretende, né, operar a favor, que sempre é o mesmo ponto. São regressões. E aí vocês veem, eu mostrei para vocês o exemplo do Ibov, de uma regressão em 7,5 e trouxe para o micro o mesmo movimento. Só que dentro de uma regressão de um movimento macro, que era o que aqui no diário do índice? Ó? Uma troca de polaridade. Olha lá, ó. Essa região em cinza, galera, olha lá, a barra de ignição que não produz continuidade, olha o inverso dela, a máxima do dia foi no pé da barra. Tudo que produz compra que não acelera, vai produzir venda na ponta contrária, galera. E aí a gente tem modelos de projetar, né, esse tipo de estudo. A barra que falha, ou seja, a barra que rompe, a gente pode projetar ela isoladamente para buscar o 100% do movimento. E eu posso buscar alvos da falha da estrutura da máxima, beleza? Então aqui a gente utiliza projeção, projetando o último pivô válido, o mercado cumpriu todos os alvos, só que geralmente a gente busca alvo imediato lá no micro, a gente busca 100% em confluência com alvos macro, beleza? E se a gente projetar a barra de ignição que falhou, olha onde está o 100% dela, galera. Tá entendendo por que a convicção de conduzir um trade? Óbvio, não conduz de mão cheia. Ninguém tem estômago saudável para poder levar esse mercado de mão cheia. Então tem que ser realista. Faz parcial dentro daquilo que todo santo dia o mercado me paga, que é aquilo que eu ensino dentro de regiões, mas no dia que o mercado está a favor do macro, a gente leva ali o restante dos contratos de forma técnica, atrás de topos e fundos vigentes. Então aqui, ó, se vocês olharem, vamos colocar aqui, deixa eu colocar as médias, e aí a gente utiliza, né, as médias móveis também ao nosso favor. E aí o índice pagou praticamente aí 3.000 pontos na sexta-feira, né? O que seria aqui, ó, bem breve, né, uma condução técnica, galera, atrás de pivôs ativados. O que é um pivô ativado aí? Conceito bem básico, tudo aquilo que trabalha abaixo da base vigente, né? Então, ó, ativou, eu preciso de uma troca de polaridade e uma nova ativação. Então, onde eram os pontos técnicos? A gente, para parar de ser mão de alface, tem que acreditar no operacional e deixar o mercado trabalhar ao nosso favor. Ah, Alex, e se voltar e me estopar? Problema, eu já coloquei meu dinheiro no bolso fazendo parcial, o que tirar ali não vai fazer falta, beleza? Então, a entradinha lá no micro foi aqui e a condução técnica. Ativação, novo pivô veio ativado aqui. Muita gente cria viés e colocaria aqui, né? Por quê? Isso aqui é um pivô? É.
mas ele não teve a troca de polaridade validada. Então eu não posso mover meu stop para cá. O que eu posso fazer movimentação, já que o mercado tinha andado bastante? Atrás da média de 21. Por quê? É a validade mais forte em movimentos de supertendência. Então, nova condução técnica, aqui novamente e lá embaixo, e aqui eu liquidei porque era o alvo extremo lá do macro. E aí mostrei para vocês que não é à toa, quem viu o Instagram lá viu o print, aonde que eu liquidei? No último alvo da projeção do 100% da barra de ignição do diário. E se a gente trazer, somente projeção? Não. Vamos lá para o diário. Que região era essa, galera? A gente tem aqui, ó, uma tentativa de continuidade vendedora que falhou. Fundo mais alto, pivô de alta ativado. Isso aqui nada mais é do que uma troca de polaridade. Lembra do início da aula? Do fundo de liquidez em barras de ignição, galera? Olha quem está lá defendendo o preço. Lá foi a única oportunidade compradora. E ali na sala, eu não operei, né? Não teve sala, mas eu entrei para falar com a galera ali e ainda deixei alertado. É para ficar comprado e vendido o dia inteiro. Comprado no dólar e vendido no índice, porque a gente ativou o diário. Só vai parar na região tal. E tá aí. Teve uma galera assim, que ainda fica meio, vamos dizer, ainda brinco falando assim, galera, pode parecer meio louco o que eu vou fazer hoje, o que eu tô falando para vocês fazerem, mas é isso que vai acontecer. O Dolinha lá teve uma galera que pegou o movimento que eu falei, né, antes de sair ali, só que assim, muita gente não confia, né, porque não é um dia comum de acontecer, mas entende que a leitura de preço te deixa livre de viés e você vai operar o quê? A estrutura do dia a favor do contexto maior. Então, assim, isso limpa seus olhos e você não fica preso a setup, não fica preso ao que a galera prega por aí, né? Eu passei, assim, uma nata, né? Uma base, só que existem conceitos mais a fundo dentro da mentoria, beleza? Para que você, de fato, tenha 100% das confluências nas regiões. Óbvio, e vai ter dias que mesmo com 100% o mercado vai te stopar. Só que aí a gente pega e paga o pedágio. Por quê? Os dias que a gente toma stop são muito curtos dentro da janela de um mês. Então a assertividade dentro do contexto ela é muito alta. Então o dia aí que a gente acaba fechando no negativo não faz falta no longo prazo. E trazendo o mini dólar, galera, vamos lá. Mesmo cenário. Primeira coisa, vamos mapear o macro, né? Então assim, ó. Muita gente, aqui é o preço com splits e grupamentos, beleza? Se a gente puxar a FIBO, não tinha mais validade nenhuma dentro do movimento, beleza? Se a gente puxar a FIBO como um todo, de todo o movimento, era exatamente 61,8 da onde ele saiu. E aí, ali gerou aquela oportunidade de swing lá, né? Que eu postei para vocês lá. Mas vamos lá para o preço real. Só dar um Ctrl K no gráfico para o dólar fazer o preço real sem splits e grupamentos. E aí a gente tem que analisar da mesma forma as duas movimentações. Dólar estava exatamente em 7,640. Todo mundo sabe que o dólar vem de um movimento de tendência desde a máxima histórica aí, sem correções agudas. Ele teve uma tentativa de correção somente, que frustrou o movimento. Só que, trazendo para o cenário do gráfico maior, vamos lá via médias. Quem é aluno aí, passei esse panorama, tem mais ou menos uma semana, né? Vamos lá. Aonde que a gente está no mensal, galera? Em uma troca de polaridade de um pivô de baixa que falhou. Olha isso aqui, galera. Primeiro retorno na região calçado em média de 21. Teve o pullback aqui, lá no ano passado? Teve. Mas ele não estava calçado em média. Média móvel é igual preço. Ela quebra a estrutura e precisa de regressão. Então, rompimento de média é uma quebra, retorno, regressão. Então, isso daqui é o ponto crucial que o mercado tinha. E aí, lá trazendo lá para o movimento do semanal, o mercado estava tentando romper uma média de 50 totalmente ascendente, com média de 21 flat. Não vai romper. Por que ele não parou nos primeiros movimentos? Porque existia liquidez lá na mínima. Mercado se movimenta em busca de liquidez. E unindo o semanal com o mensal prevalece, né, galera? Então, unindo os tempos gráficos aí. Trazendo para o diário. Falei ali para a galera da sala e para os alunos. No diário, é um pivô ativado com troca de polaridade saindo da média de 21? É, galera, mas não vai embora com facilidade, porque médias flat não tem validade para saída, beleza? Trazendo perspectiva aí, ó, colocar num gráfico limpo para vocês entenderem.
Gráfico de 4 horas. Isso daqui, galera, as barras são mais amplas, né? Vamos para 60 minutos para ficar mais simples. Isso aqui nada mais é, ó, do que o conceito de um início de uma lateralidade. Por quê? Ó, eu tenho um pivô de alta ativado que falhou. Eu tenho um pivô de baixa ativado que possivelmente iria falhar porque ele deixou a absorção no final do dia da quarta-feira. Então isso daqui é um range de lateralidade. O dia da quinta abre rompendo essa lateralidade em região de 7,6 macro e 61,8 do gráfico com juros bonificados, não vai romper. E principalmente, qual o movimento que o mercado chegou, né? O dólar está esticadaço. Aí vem, na sexta-feira, gap de alta, né? Que lá pelo diário, vou colocar nas regiões, olha onde ele abriu, exatamente em cima do ponto em amarelo. Só que o feeling principal é aquilo que eu sempre falo. Eu tinha uma barra de continuidade aqui que o mercado rompeu, mas olhem para trás, galera, olha a referência. Barra 53, ignição. Tudo que vai e nasce na inversão proporciona um movimento muito forte na ponta contrária. E lá nos 60 minutos, além de ser um 7,6, a convicção daquilo que eu falei de ter ficado posicionado, se eu seguro o movimento, tinha pagado aí uns 260 pontos mais ou menos de swing, beleza? Realizei com 167. Mas vamos ver aqui, ó, vou marcar a mínima. E aí vamos voltar àquilo que eu falei lá no início. Todo mundo visualizando onde é a mínima do dólar, que é o 7,6 macro e o 61 dos juros. E vamos lá para o preço dos 60 minutos, lá em outubro do ano passado. Olha o que a gente tem lá, galera. O que é isso aqui? Uma ativação de um pivô e o início de toda uma tendência de alta. Aonde que está a defesa do movimento altista, galera? No fundo dos pivôs ativados. Então isso aqui é região compradora forte. Se no gráfico diário a gente abriu com gap amplo, né? Na quinta-feira, o mercado produziu continuidade, trouxe a exaustão. Óbvio, tem outros critérios ali dentro que eu utilizei para trazer a exaustão do preço. Só que aí no dia seguinte, ele abrindo em gap de alta, proporcionando o falso rompimento, vocês acham mesmo que o mercado vai fechar gap? Não vai. Isso aqui é urgência de movimento, né? Principalmente pela característica de onde o mercado estava saindo. Só que, óbvio, vamos lá para o micro, trazendo essa perspectiva. E o detalhe principal, galera, o que eu sempre falo ali, para que o diário ele proporcione um movimento como o dia de sexta aí, bem abrupto, ele tem que abrir rasgando as regiões principais. O que seria? A gente une o diário com 60 minutos. Quando a gente não tem abertura no diário acima da média de 21, a gente observa a proporção dos 60, porque o 60 faz a precificação. E aqui é sobre unir os conceitos. Lembra que eu falei que as médias do diário tá flat? Não tem validade. Mas se a gente baixar o tempo gráfico lá para 60, vocês conseguem observar que aparentemente é uma tendência de baixa que estava saudável. Para que eu quebre essa angulação, ou seja, para que seja um gap de fuga, eu preciso que o mercado abra acima. Porque ele vai abrir fazendo o quê, galera? Quebrando estrutura. Ó. Pivô de baixa ativado, olha onde o mercado abriu. Quebra de estrutura. Trazendo esse cenário lá no índice, só puxando essa perspectiva, lá no diário, no vídeo que eu falei ali, que eu postei, olha onde a gente abriu no diário, abaixo da 21. E aí abriu e atropela tudo. Por quê? Está retomando uma tendência macro, um movimento bem maior. Então isso aí ajuda vocês não criarem viés também, beleza? Trazendo esse cenário lá, vamos lá, para a estrutura do dia, né? Deixa eu colocar as regiões aqui. Mercado abriu. Primeiro fator que eu tenho que observar, galera, base de movimento. O que é uma base? Pivô. Então aqui, ó, eu tenho um pivô macro. Só que dentro do miolo do movimento, eu também tenho aqui ó, um pivô menor comprador e eu tenho uma ativação de um pivô menor vendedor. Então, eu tenho um pivô mais amplo e o pivô dentro do próprio movimento. A base do movimento, galera, sempre são os fundos ou os topos. Então, tudo aquilo que é fundo se proporciona, galera, o falso rompimento nada mais é do que uma região de reteste do preço. Primeiro fator aí para auxiliar vocês a não se perder em movimentos. Então é aquilo, rompeu, isso aqui tinha que virar uma resistência. Falhou, vai retestar e vai ser suporte.
Teve um aluno meu somente que comprou a primeira barra do dia do dólar, porque é critério do operacional. Foi uma barra ali que deixou exaustão bem clássica pelo 1 minuto, né? Abertura de mercado a gente filtra pelo 1 minuto, só que trazendo o movimento ali do feeling, né? De como que eu identifiquei essa movimentação. Primeira coisa, primeira barra do dia do dólar aí dos 2 minutos deu 35 pontos. A gente olha para o fluxo para poder entender, né, essa movimentação. O BS simplesmente mega comprado e XP mega vendida. Isso aí é troca de lotes, galera. Dias que abrem assim, dificilmente o mercado faz correção profunda. Óbvio, existiu uma vendinha lá via falha, existiu, pagou lindo, 20 pontos. É um espaço gráfico maravilhoso. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Em dias como esse, que a gente tem dia de super tendência, a gente tem que aproveitar ao máximo, né? Ao máximo. E o detalhe principal, lembrei aqui agora, mostrar para vocês aonde que o dólar estava, né? Vocês observaram ali todo o contexto, da onde ele saiu, mas o fator principal, vamos dar um zoom aqui. O que a gente tem ali, galera? Simplesmente o primeiro teste, né? Se a gente mapear aqui, ó, de toda essa troca de polaridade da LTB lá do gráfico diário. Vou botar no semanal para ficar mais limpo. Olha isso aqui. E muita gente não dá valor no simples do mercado, né, galera? O que é isso aqui, galera? Em semanas passadas, quebra de estrutura. Por quê? A gente quebra a angulação. Sempre que quebra a angulação, precisa do quê? Regressão. Da onde o dólar saiu? Da regressão da troca de polaridade no LTB. Trazendo para o índice aqui também, ó. Só mostrar para vocês. E aqui também a gente tinha, né, o cenário do quê? Olha o tamanho da LTA. A gente tem aqui, ó, uma possibilidade de um falso rompimento, né? Então, aonde que o índice saiu? De uma regressão, como eu mostrei para vocês, mas também em uma troca de polaridade de uma LTA. Então, tudo isso aqui gera projeção a favor de um movimento de angulação. E sempre quando o mercado sai de um estado comprimido, ele anda absurdamente a favor, né? Só pontuei aí, porque não tinha falado ali, mas é uma confluência a mais. Trazendo esse cenário dentro das nossas regiões, como eu falei lá no Insta para vocês verem, né? Pontos muito precisos que a gente pode operar. Vocês podem ver que o mercado crava região a região, nem 1 milímetro a mais, nem 1 milímetro a menos, né? Só que, o que eu quero que vocês entendam? Lembra da fronteira de gap? A gente tem a fronteira 1 aqui embaixo, beleza. O mercado não chegou nela. Mas quando o mercado ativa um pivô de alta, a gente tem FIBO do movimento. E o ponto principal para que todo movimento seja validado, eu preciso observar o quê? A quebra de estrutura. Quando eu entrei ali na sala para falar com a galera, eu passei exatamente a seguinte visão. Tinha gente que estava vendido aqui, eu falei que não era errado, mas eu falei, galera, dias como hoje é melhor esperar o mercado corrigir e pegar a favor. E o que a gente precisava? Primeiro ponto, quebra de estrutura. O mercado deixou, mínima do pivô ativado. Então, ele quebra a angulação aqui, ó. Após uma quebra, a gente precisa de regressão. Ele deixou regressão. O que eu falei para a galera? O mercado tem que produzir continuidade ativando o pivô. Se falhar, pode comprar sem medo que o dólar vai embora. Por quê? Aí vocês anotem isso aqui, galera. Ó, todo movimento que quebra a estrutura, a regressão, ela tem obrigação de ativar o pivô de baixo e ir embora. Se chegar no nível da ativação do pivô e deixar uma nova falha, pode vir trabalhar na inversão que o mercado vai renovar a máxima. Em renovação de máxima, a gente livra parcial. Se ele andar a favor, show, a gente faz condução. Se ele não andar, meu dinheiro está no bolso e se estopar, eu estou no 0 a 0. Então, assim, a gente livra o risco. E aí, quando eu falei essa explicação, se tiver alguém que estava lá durante a live lá que eu entrei, não vai me deixar mentir. Quando eu falei, o mercado estava aqui. Veio o payroll, não sacudiu, só que o payroll veio muito positivo. Então eu falei, galera, quando chegar novamente na ativação, espera a falha da estrutura e opera a favor. O que a gente tem? Região qualificada. Eu tenho a mínima do pivô sendo ativada pela barra 25. Só que o que é a barra 25, galera? Uma absorção. Todo rompimento, para ser saudável, ele tem que produzir aceleração e rompimentos. Se não rompe, vai voltar. Só que, óbvio, em meios de movimento, a gente precisa de gatilhos, né? Nesse movimento aqui, eu acho que a POC não vai estar como confluência, ó, porque a gente monitora essa micro regressão aqui. Vamos dar uma olhada se ela vai carregar ali. E tem a regressão do movimento como um todo, né? Espera aí. Deixa eu colocar aqui.
Vamos esperar ver se ela carrega ali, enquanto isso eu vou fazer a explicação. Então vamos lá. Mercado fez regressão, chegou na ativação do pivô, deixou a absorção e falhou aqui, ó, imediatamente. Ou seja, não produziu continuidade. Aqui foi a compra totalmente válida. A minha compra, óbvio, ela foi por antecipação. Existem critérios que a gente compra dentro de região. Então, eu comprei exatamente aqui no 50% da região. Quando confirmou, eu vou sem medo com a adição de posição. O médio sobe, e aí é só trabalhar o movimento a favor. Então, observem esse cenário simples, que, ó, da confirmação, galera, o mercado já pagaria aí pelo menos 10 pontos, ou seja, dá uma parcial tranquila, e aí é só deixar o mercado trabalhar. Ah, Alex, não me sinto confortável. Tem que esperar uma confirmação. Beleza. Confirmações a gente tem que trabalhar pivô verdadeiro. O que é um pivô verdadeiro? Bem básico. São pivôs formados fora da quebra de estrutura, beleza? Então aqui, ó, eu tinha a angulação do dia, né? Que era o quê? Esse movimento de LTB. Isso aqui pode caracterizar, galera, uma correção em canal também, né? Que seria uma bandeira. Beleza, não comprei a primeira. Olha o rompimento saudável, diferente daqui, né? Que o mercado absorveu a ativação da mínima. Então, quando ele regride, e aqui tem a cereja do bolo dentro do operacional, a barra 31 com a 32, é o famoso combo, que eu falo lá pra galera. Comprinha aqui, ó, pivô verdadeiro em troca de polaridade, e o mercado simplesmente vai embora. Se a gente unir a região do início lá do dólar, eu tinha o pivô do dia, né? Então, micro pivô. Lembra que Fibo se mapeia de uma maneira correta dentro das estruturas, não é do movimento como um todo. Se você mapeia o movimento todo da abertura, muita gente não teria coragem de comprar continuidade, porque correção rasa em 50% e 38,2%. Mas, mapeando o pivô verdadeiro, a gente não se prende. Sempre 6176, beleza, não executei. Não, vamos dizer assim, não estava tão claro, devido ao gap estar em aberto, vamos fazer a suposição. Mas quando ele retorna, trazendo um pivô verdadeiro, você fazendo um mapeamento da nova estrutura, né? Aqui, ó, da nova quebra. Olha lá, galera, 6176. E por que é uma nova quebra? Lembra que você quer um pivô de baixa que era para ser ativado e falhou? Eu tenho topo. Olha o mercado ativando a quebra, regressão, ativação a favor da onde? Do primeiro movimento do dia. E aí era só projetar alvos e ser feliz. Galera que estava lá na sala, eu falei que podia confiar e levar no último movimento, né? Na última região que eu marquei, cravou, foi um movimento em mais de 50 pontos, só que o mercado atropelou, né? E aí, a partir desse ponto técnico ali, é só a gente deixar o mercado ir ao nosso favor e fazer condição técnica. E aí, trazendo para a estrutura do dia, o que o mercado monta aqui, galera? Ó, eu tenho a ativação do pivô maior. Olha essa troca de polaridade, isso aqui é contexto de livro. Ah, é topo de mercado. Dias assim você pode comprar topo, viu? Sem medo algum. Você está comprando topo no micro, mas você está operando a favor do macro, galera. Então não existe trava aqui. Agora, quando a galera compra topo e vende fundo de macro, você vai tomar stop na cabeça, beleza? E aí, trazendo o conceito de médias, olha lá por que eu falei que era um contexto de livro. E o dólar, por ser técnico, cara, não precisa ter medo. Em mercado ativado a favor do macro, pode comprar sem medo que vai embora. O dólar não é tão sem vergonha igual o índice que fica em busca de liquidez constante. O dólar falhou a estrutura, ativou, ele vai pagar a projeção da estrutura. E aí, trazendo, a gente tinha alvos, né, galera? Vamos lá para os 60 minutos? Óbvio, eu tinha o alvo para cumprir do macro. Primeiro, o alvo do pivô maior que falhou. Pagou o 100%, que é aquilo que eu falei para vocês que eu ensino meus alunos a buscar sempre. O micro a favor do macro. Beleza, cumpriu 100%. Agora vamos para a estrutura lá do micro, né? Do dia. Eu tenho o pivô ativado do dia e eu tenho o pivô de baixa que fez a falha, né? Então a gente poderia projetar a falha do pivô de baixa para cima e a gente poderia projetar o pivô do dia em confluência com o alvo. E aí aqui entra, agora que a POC surgiu, né? E olha lá para vocês verem onde exatamente ela estava, ó. Tanto na primeira defesa como na regressão. Movimento a favor aí, com todas as confluências que eu ensino. E aí agora, dentro desse cenário, como que a gente projeta a questões de alvos para trabalhar? Eu sempre projeto o pivô a favor e o pivô que falha. Só que pivô pequeno, eu vou buscar alvo longo. Qual é o alvo longo do pivô pequeno? 100% e um 61,8. Pivô longo, ou seja, pivô grande, eu vou buscar alvo pequeno. 61,8 e 100%. Então, ó, vamos marcar aqui só para vocês entenderem. Olha onde está o 100% do pivô macro, ou seja, era a última parada que eu teria desse movimento de alta,
Porque projeções tendem a cumprir o 100% sempre, beleza, galera? Isso não é algo engessado. O mercado ele é dinâmico, nem sempre vai pagar, mas quando eu tenho confluência de alvos, aí você pode confiar que o mercado vai pagar com toda certeza. E quando o mercado chega lá, foi onde entrou a primeira correção profunda, né? E aí depois ele faz o rompimento e vai embora. Então, projetando o pivô de falha, vamos lá ver aonde que ele estava. Olha onde está o último alvo do pivô de falha, próximo ao 100%. Então, entende que a gente tem muita liquidez naquela região, e aí é um movimento que da primeira entrada lá, ó, pagou simplesmente 70 pontos. Se você pega uma micro regressão, pagaria 60 pontos. Continuidade, 45 pontos aí, com conceito simples, sem precisar ficar falando nome esquisito, análise simples ali, sem precisar ficar enchendo aí, falando abobrinha, né? E trazendo para o cenário maior, que região era aquela também? Vamos lá. A gente poderia puxar a FIBO, e aí vamos mapear uma FIBO verdadeira, né? Lembra que todo pivô que falha, ó, o pivô falhando aqui, ó, existe a base, ou seja, não existe FIBO da máxima dele. Então, a gente tem aqui, ó, uma máxima isolada, muita gente iria projetar a FIBO desse topo para essa mínima. Errado, por quê? Esse pivô aqui, ó, é o último validado. Se ele falhou, ele trabalhou acima da base, ele não é pivô mais. Então, eu pego o último, ou seja, a base superior, né, para poder projetar a retração de FIBO. Então, vem da mínima lá para a última máxima. O mercado estaria buscando exatamente o quê? O 7640. E aí, o ponto principal que eu falei para vocês. Olha o que a gente tem aqui, ó. Voltando lá para o exemplo do Ibov, para vocês verem que é tudo a mesma coisa em qualquer gráfico. Vocês conseguem visualizar aqui, ó, a ativação desse pivô? O que o mercado fez? Falhou e trabalhou abaixo, ó. Só que olha a base lá, ó. Tá vendo a liquidez de mercado? Primeiro pivô ativado abaixo da base que fez a inversão de fluxo. Aonde o mercado foi limpar? Exatamente a região. Então entende que é unir tanto os conceitos do micro como do macro? Óbvio, no dia que a gente tiver um range travado, a gente vai trabalhar um espaço gráfico curto ao nosso favor. E no dia que a gente tiver um espaço bem maior, como sexta-feira, a gente vai a favor do gráfico diário aí, que é o dia onde a gente simplesmente limpa, né, todo stop aí que possivelmente a gente tirou e aproveita o espaço gráfico. Beleza? Óbvio, existem outros conceitos ali a mais que eu passo para a galera ter confiança, né? Mas basicamente foi esse cenário aí, beleza, galera? E aí, agradeço a presença de todos. Se alguém tiver alguma dúvida, pode fazer a pergunta aí pelo chat, antes da gente encerrar. Beleza? E lembrando, né, quem não está na sala ao vivo ali, se tiver interesse em participar, quem é da sala que está assistindo a aula, todo dia aí sabe que é uma aula à parte, né? Sobre tudo aquilo que eu falo, galera, literalmente. Vocês não vão ver Alex calado dentro da sala, igual a maioria dos caras por aí, viu? Que fica assim, só na hora que vai comprar ou vai vender. Ah, galera, vou entrar aí. Galera que tá na sala aí, é das 9 às 11, falando o tempo inteiro, lendo preço a preço, para que todo mundo consiga entender e não ficar de fora do movimento, beleza? Então, vou agregar sempre o máximo possível, independente de ser aluno ou não sendo aluno, beleza? Quem me conhece aí sabe que jamais nego ajuda. Então, quem tiver interesse também, né, de participar da sala, vamos para cima aí. E aquilo que eu falei para vocês ali, né? A mentoria está aberta aí, são somente 15 vagas. Quem tiver interesse, depois só chamar no privado ou suporte, ou pode me chamar também, que aí a gente sana todas as dúvidas ali antes de vocês poderem entrar em um conteúdo mais denso para aprender de verdade o que limpa os olhos ali, né? Não ficar preso a viés. Deixa eu ver aqui. Alex, o reteste pode ser considerado no pivô ativado e entrar a favor do movimento? Você fala esse exemplo aqui, André? Vou pegar o do dólar aqui. Aí, você fala, por exemplo, o reteste, você fala esse movimento aqui, seria, né? Ativação do pivô, né? Aí entra um feeling que eu falo a fundo na mentoria, mas vou falar aqui rapidamente, bem superficial para você entender. E aí entra a questão da liquidez. E serve de insight para vocês. Sempre que o mercado tem uma troca de polaridade, você tem que olhar para trás. Por quê? Se ele não vier de uma limpeza de liquidez, ele não vai trocar polaridade.
ele vai chamar comprador, ativar, vai vir limpar e vai voltar. Aí lembra daquilo que muita gente não entende? Poxa, a galera fala ali que um candle calçado em médias pode comprar que vai embora, pode vender. Aí às vezes você compra, o mercado te estopa e depois volta. Você vende, o mercado te estopa e depois volta. Por quê? Porque não teve limpeza. Então, sempre é dessa forma. Se não tiver limpeza de liquidez, não entra no movimento. Por isso que eu até ali na sala eu falo, galera, primeiro gatilho eu nunca executo. Por quê? O primeiro é o teste, é a estrutura que vai colocar a galera, é a manipulação. Voltou, limpou, pode ir de olho fechado na operação que você vai embora. Aí o Jones, acontece isso diretamente comigo. Sabe como eu aprendi? De tanto apanhar do mercado. E aí entendendo esses pontos. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Então, a sala educacional, durante o pregão ali, como eu falei, a tela é compartilhada. As regiões aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, fica bem dinâmico, beleza, galera? Eu não estou aqui para beneficiar só quem é aluno, não. Quem está comigo ali, que está em busca de conhecimento, ó, isso aqui é o nosso grupo da sala educacional, lá, ó. Então, todo mundo, independente de ser aluno ou somente da sala, recebe as regiões aqui, ó, para vocês verem, ó, mando todos os dias, ó, regiões qualificadas. Então, quando você colocar elas no seu gráfico, você vai estar com a tela assim, ó, igual a minha. Então, assim, você vai estar ouvindo eu falar, né? Ou vai estar vendo a tela, se você tiver com ela aberta ali para assistir. E eu vou estar guiando vocês com a minha voz dentro de cada ponto. E aí, dentro da sala ali, eu vou falar, galera, eu utilizo o contador de candles, né? Esse exemplo aqui, ó, lá na sala, o que eu faço, galera? O mercado deixou o primeiro teste, vamos esperar a renovação. Se falhar, a gente vai executar. E aí, na sala, eu só passo confirmação. A antecipação é conteúdo bem criterioso que só os alunos entendem dentro da mentoria. Só que quando o preço chega, que ele deixa a entrada via confirmação, eu falo, superação da 25 é compra. Quem quiser executar, sinta-se à vontade, stop técnico em tal região. Porque outra coisa aí, ó, que serve de insight, muita gente peca. A maioria da galera aí coloca stop atrás da ativação. Nesse caso aqui não foi stopado. Mas na sala ali tem uma galera aí que pode até dizer que quem coloca stop atrás do ponto aqui sem uma estrutura bem formada, toma só o violino e depois o mercado volta. Teve um dia na sala aí que o stop técnico ele era um pouquinho mais caro, galera, do índice. Era geralmente uns 180 pontos. E aí eu falei, existem duas possibilidades. Ou segura comigo, ou coloca atrás do próprio candle. Não me estopou por 5 pontos. Não me estopou por 5 pontos. E desceu 1.000 pontos para baixo. A galera que colocou atrás do candle teve que pagar pedágio e pegar novamente. Por que o stop técnico? Existem confluências. Geralmente, a gente mapeia o stop técnico pela POC e pelo livro visual, né? Escoras que tem aqui na lateral, que a gente coloca no preço, só que qualificadas com quantidade de contratos maiores ali. Então, sempre vão ser atrás da defesa de institucional, beleza? Porque a gente assim não vira liquidez. O que eu falei aí, acho que respondeu sua pergunta também, Jean, sobre os pontos de entrada, né? Vocês não ficam perdidos. E eu vou guiar vocês ali. A Vanessa chegou tem pouco tempo aí também. Tá agregando bastante. Não, show, Paulo, valeu. Então, no mais é isso, galera. Espero ter agregado bastante aí, beleza? Parabéns para quem teve a oportunidade de estar aí domingão. Sei que é um dia de descanso com a família, mas propus poder passar esse conteúdo, né? E de fato, pode saber, pode ter certeza aí que quem está aqui agregou bastante, beleza? Agregou bastante aí. Então, valeu, valeu, galera. Bom fim de semana. O restinho de domingo aí para todos, né? E a galera que tá na sala aí, já já eu vou fazer a atualização e mando lá as regiões, beleza? Canal lá do YouTube, a pergunta aí, tem canal no YouTube com conteúdo gratuito. E em questão da sala, eu vou ver um dia na semana aí, eu vou liberar ali para quem não é aula, não, para quem não tá na sala participar, beleza? Vou ver um dia aí durante a semana e mando o link lá para vocês.